diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7, que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tira a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7:30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Propagando o saber, ensino, pesquisa e extensão, formando uma nova geração na ciência, na arte, educação, inclusão social. A comunidade é o ponto principal, o coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí, UFPI. A Universitária, Universidade Federal do Piauí, UFPI, UFPI 96,7. 11h03. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos o nosso Universitário Esportiva de hoje, dia 29 de maio. O mês está chegando no final, hoje, quinta-feira, e vamos a ela. Bom dia, Neila! Bom dia, Manoel Madeira. Bom dia, ouvintes. Universitário Esportiva, mais um programa começando e, claro, muita coisa pra vocês. E a gente começa falando de badminton. Tem um pan de badminton, ontem a gente exibir essa matéria, não deu tempo. Mas hoje vai. Tem 25 vagas, tem 25 atletas piauienses que conquistaram vagas para essa competição e você vai acompanhar o material de Ruth Damares. Também vamos falar, é claro, do que está acontecendo no ciclismo e também no handebol piauiense, porque hoje tem final, você vai conhecer, na verdade, o campeão estadual que vai sair aí da batalha entre as duas equipes do Caíque Balduino no nosso boletim. Tudo isso daqui a pouquinho e também novidades no futebol, porque ontem foi dia de rodada, Neila. Hoje a gente, claro, vai falar do resultado de ontem do Sub-19, tá? Tivemos disputa das semifinais do Campeonato Piauiense e as duas equipes classificadas, tanto para a Copinha quanto para disputar esse título. Resultado que pode trazer surpresa aí para algumas pessoas pelos dois finalistas desse torneio. Além disso, a gente fala de seleção brasileira, fala de Copa do Mundo e fala também da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. A Universitária Esportiva está no ar. Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva.
Boletim Esportivo. A gente vai começar o nosso boletim esportivo falando de badminton, porque dos 25 atletas que conquistaram vaga para o Pan-Americano, 17 são da equipe Joca Claudino, mas só 7 atletas vão poder participar dessa competição. Isso porque a equipe não conseguiu bancar os custos dos outros 10 atletas, mas a preparação já começou. E a técnica Norma Rodrigues conversou com a nossa repórter Ruth Damares sobre as expectativas para um dos maiores eventos da modalidade. O mundo é o limite para os atletas de badminton do Joca Claudino. A equipe teve 17 atletas convocados para participar do Pan-Americano esse ano. E 5 estão com a vaga garantida, mas 2 deles foram convidados para integrar o elenco da seleção brasileira. Sâmia Lima e Francielton Farias vão ter, antes do início da competição, um período de treinamento para representarem o Brasil. Mesmo assim, 10 atletas ainda não conseguiram bancar os custos da viagem e devem ficar de fora. A técnica da equipe Norma Rodrigues lamenta o fato. Para ela, a classificação dos atletas se torna em vão. Mas realmente não tem verba para levar todos, é uma viagem muito cara, né? Sai em média de R$5.000 por atleta. Então não tem como hoje a Joca tá bancando isso tudo. Mas a gente vai levar 5, né? Desses 17, 2 vão pela seleção, por equipes a gente vai levar mais 5. E aí ficam 10 de fora que poderiam estar representando o Brasil. Simplesmente pelo fato de não haver patrocínio, nem do governo do estado, nem da prefeitura. Os pais estão correndo atrás, alguns estão correndo atrás para ver se consegue, mas o prazo é muito curto, é até o dia 30 que tem que haver a confirmação. Para isso tem que haver todo o ok de passagem, hospedagem, alimentação. E, infelizmente é triste para o esporte, os meninos batalharem, conquistarem e deixarem de participar de um campeonato desse tão importante por conta de patrocínio. Os treinamentos para o Pan-Americano já estão intensificados. A equipe treina durante essa semana na quadra de areia do Parque Nova Poticabana, onde, segundo Norma Rodrigues, ajuda a trabalhar a resistência e a força e também descontrai os atletas. A gente faz um planejamento desde o começo do ano e essa semana a gente agora já está focando só o Pan-Americano, né? Então essa semana, no mês de maio, a gente fez um planejamento, preparação física geral, treinamento técnico específico, treinamento tático, e essa semana a gente está enfocando o treino de areia, trabalho de resistência, força, potência, força máxima e o trabalho técnico também. E tirando também um pouquinho eles dentro do CT, porque como são crianças, mesmo sendo atletas, mas são crianças, então há um estresse muito grande de estar sempre no mesmo local, estar sempre fazendo a mesma coisa dentro daquele ambiente. Então a gente tira lá de dentro para dar também, sabe, um desestresse e também estar trabalhando as qualidades tão importantes para o badminton. A treinadora também explica os objetivos da equipe, que no ano passado trouxe 2 pratas e 5 bronze. E em 2012, Fabrício Farias conseguiu conquistar a única medalha de ouro. Olha, a gente está indo para tentar superar o que foi do ano passado, que foram 2 medalhas de bronze e 1 de prata. Esse ano a gente quer pelo menos uma medalha de ouro. Acredito que ela venha, se a gente continuar trabalhando e não acontecer nenhum problema com os atletas. Acredito que a gente consiga bater essa meta. E a expectativa para esse ano, agora por conta da Guatemala, é pelo menos uma medalha de ouro na individual, né? Seja com qualquer um dos meninos que estão aí. O Pan-Americano de Guatemala acontece de 20 a O Pan-Americano da Guatemala acontece de 20 a 27 de julho, na cidade de Guatemala. A competição é dividida em torneios por equipes e individuais. Ruth Damares para Universitária Esportiva. Tá aí, então, os nossos atletas se preparando. Infelizmente, não vai dar para ir todo mundo. E mais uma vez, o esporte piauiense enfrenta o problema aí da parte financeira de nossos atletas que estão bem preparados. Lembrando que só na Joca Claudino, os atletas que se classificaram são líderes ou vice-líderes desses rankings aí, ou seja, mais do que credenciados a estarem representando o Brasil no torneio. E infelizmente alguns vão ter que ficar de fora por conta aí dessa falta de dinheiro para arcar com os custos aí nesse torneio. E mais uma vez isso que acontece com os atletas do badminton, que conseguem aí fazer boas competições durante o ano, conseguem se classificar, conseguem
Acho que talvez participar das etapas mais difíceis para conseguir as classificações. E infelizmente, no final das contas, tem de serem aí fazer uma seleção dentro do próprio time para ver quem tem mais possibilidade de trazer medalha, mesmo sendo basicamente todos, como a Neila já ressaltou, líderes ou vice-líderes do ranking, ou fazem essa dobradinha, e alguns têm de ser preteridos justamente por conta dessa questão de apoio financeiro. Mais uma vez, o badminton consegue muitas das vagas do Brasil para participar do campeonato, mas não pode suprir justamente por conta desse detalhe muito importante, que é justamente o apoio aos atletas, o apoio financeiro para que eles possam viajar e continuar aumentando o ritmo e o nível do seu badminton, do badminton do estado, já que uma das competições é a competição mais importante que acontece, pelo menos nesse calendário aqui no continente americano. E agora a gente fala de ciclismo, porque o Thiago Bittencourt vai ser o único piauiense no Campeonato Brasileiro de Ciclismo Júnior, que acontece em Maringá nesse sábado. Ele foi convocado para disputar as medalhas por conta do ótimo desempenho. Informações agora na matéria de Pamela Maranhão. Thiago Bittencourt é um parnaibano que vem se destacando bastante dentro do ciclismo. Com apenas 1 ano e meio no esporte, já ganhou o Campeonato Piauiense de Estrada e foi o 3º colocado no Piauiense de mountain bike. Tantas vitórias fez com que o atleta fosse convocado para representar o Piauí no Campeonato Brasileiro de Ciclismo Júnior, que acontece em Maringá, no Paraná, neste final de semana. Fiquei muito feliz pela federação ter me pedido essa oportunidade de estar participando e representando o Piauí nessa competição importante, né, a nível nacional, campeonato brasileiro. Treinei bastante e ainda estou treinando, foquei bem nessa competição, expectativas ótimas, equipamento bom. Thiago tem apenas 16 anos e ainda não teve a oportunidade de competir um campeonato a nível nacional. Mas isso não pesa na cabeça do atleta, que se diz preparado e fez muitas modificações em seus treinos para se sagrar campeão da prova. Focado em disputar várias competições, Thiago fala da preparação para a mudança de categoria que irá fazer em 2015. A diferença de treino foi o tempo que aumentou e a frequência cardíaca. Quando eu comecei a treinar mais forte do que o ano passado, eu comecei a correr essas competições com um nível mais alto. Ano que vem eu já vou passar de categoria da juvenil para júnior. Então, e esse ano eu estou focando nos Jogos Escolas Brasileiros no fim do ano, em novembro. Passar de categoria, a categoria júnior é uma pré-elite. Nunca corri com os atletas do Sul, Sudeste, entendeu? Só Norte, Nordeste, mas vamos ver o que vai dar. O campeonato é focado nas categorias juvenil e júnior e acontece nos dias 31 de maio e 1º de junho. No primeiro dia será feita a prova contra-relógio e no segundo a de resistência. Thiago viaja no dia 30 e será o único representante piauiense. Pamela Maranhão para o Universitário Esportivo. Tá aí então o Thiago, que foi destaque ano passado, já conquistou o Campeonato Piauiense de Estrada, conquistou o Campeonato Piauiense de mountain bike, foi para a Copa do Nordeste, conquistou medalha de bronze e ainda esse ano foi o destaque jovem dessa nossa seleção piauiense na Copa Nordeste em Teresina, porque ele conquistou 2 medalhas e agora tá garantido nesse Campeonato Brasileiro. Tá aí então. Vamos mudar um pouquinho, vamos sair do ciclismo e vamos falar de rugby agora, porque a equipe feminina do Delta tá se preparando para torneio. Bom dia, Érica Viveira, que é jogadora do time. Bom dia, Neila. Nós estamos viajando amanhã, 4 da manhã, para Recife, para a primeira etapa do Circuito Nordestino de Rugby 7, que vale vaga para o Campeonato Brasileiro. Então a gente está indo com as melhores expectativas possíveis para esse campeonato. Érica, a gente viu esse preparo de vocês. Infelizmente, no começo do ano, além, claro, do Campeonato Centro-Oeste que vocês participaram, só tiveram mesmo amistosos para tentar dar ritmo a essa equipe. Conta então um pouquinho mais de como é que foi esse período de treinos do time para esse circuito nordestino de rugby. A gente, no começo do ano, nós fizemos 2 amistosos com a equipe do Maranhão, um jogo aqui em Teresina e um jogo de volta em São Luís. Ganhamos os 2. Fomos campeões do Circuito Centro-Oeste e
fizemos há 15 dias atrás um amistoso contra a equipe do Piauí, que foi até então o primeiro jogo entre equipes totalmente piauienses. Então a gente fez uma preparação muito boa. A gente sempre vai para um campeonato com a intenção de trazer o título, mas a gente sabe que vai ser muito difícil, pois as equipes que estão lá, tem equipe que já está jogando junto há 6 anos, então a gente vai para ganhar, mas a gente não sabe como é que vai ser lá, porque realmente as equipes são muito fortes, então vai ser um campeonato muito difícil. Érica, a equipe do Delta está indo novamente com alguma remontagem da equipe, tem meninas novas também compondo, como é que está a questão da mescla que vocês estão fazendo com esse time que vai participar agora do Nordeste Sevens? Sim, a gente vai com novatas, inclusive essas meninas aproveitaram esses amistosos para ir pegando já o ritmo da competição. Algumas meninas que vieram do futebol se adaptaram muito bem ao rugby, então a gente está levando. Na realidade, elas não são totalmente novatas, porque a gente aproveitou muito bem esses amistosos já para dar esse ritmo grande para a competição que elas vão participar agora, apesar de ser um campeonato muito difícil, mas a gente está achando que elas estão bem preparadas para esse campeonato. E, Érica, a gente também estava vendo aqui a lista de equipes, né, que vai participar desse torneio. Tem o Recife, tem o Paulista, tem o Fúrias e tem o Dona Maria. Dessas equipes, vocês têm alguma informação? Conhecem um pouquinho do Paulista e do Fúrias? Até então, nós jogamos com a equipe do Recife, que é a equipe mais forte que vai estar lá. A equipe de Dona Maria também, que é uma equipe muito forte, vai estar lá. Nós não conhecemos a equipe dos Fúrias, que é da Paraíba, nem a equipe do Paulista, que é de Pernambuco. As informações que a gente tem são boas, que são equipes que estão vindo de amistosos e jogam bem. Então, o que a gente está esperando lá são jogos bem difíceis com essas duas equipes. Aliás, com as 4. Mas como a gente não conhece essas duas, então a gente já está indo preparado para um grande jogo. Tá, então, Érica, obrigada pelas informações. Só vou confirmar, a segunda etapa é em Fortaleza. Antes dessa segunda etapa, tem algum torneio para vocês? Tem sim, a gente viaja um final de semana antes para São José dos Campos para disputar o Campeonato Brasileiro Universitário, e a UFP já deu total apoio para a gente, o reitor já liberou as passagens para a gente, então a gente chega de uma competição e já desce para Fortaleza. E, Érica, é a primeira vez, né, que a gente também vai ter uma equipe de rugby piauiense participando do torneio universitário. Um pouquinho de ansiedade de vocês aí de participar desse torneio? Na realidade, a gente ficou muito empolgada, porque a primeira vez que a gente tem o total apoio da UFP, e isso vem incentivando outras atletas da instituição a entrar no rugby, principalmente para entrar para esse campeonato universitário, que só pode ir atleta da UFP. O Delta não tem só atletas da UFP, mas o campeonato universitário vai só atletas da UFP, tanto que a gente vai com o nome da equipe de UFP Rugby. Que bom, então, Érica. A gente, que claro, vai ficar acompanhando vocês e esperando as notícias aí desse final de semana lá em Recife. Boa viagem para vocês e, claro, ótima competição. Obrigado, Neila, e toda a Rádio Universitária que está dando sempre apoio para a equipe do Delta. Muito obrigado. Tá bom, então tá aí. Então a Érica Viveira, que é a jogadora da equipe do Delta UFP Rugby aí. As meninas estão viajando já nessa madrugada de sexta-feira para Recife. Participam da primeira etapa do Circuito Nordestino de Sevens aí. Vão participar desse torneio, tentar uma boa colocação já nessa participação. Se preparar para a segunda etapa e, como ela mesmo falou antes disso, já tá certo, viu? Vai ter time piauiense no circuito universitário de rugby, primeira vez, as meninas que estão indo para esse torneio. Além disso, tem etapa em Fortaleza em agosto, tem Teresina Seven em agosto e em São Luís Sevens em setembro. Então, esse segundo semestre do ano movimentadíssimo para essas meninas. E dentro da competição universitária, claro, vai ser um nível bem diferente, porque as meninas vão acabar enfrentando times do país inteiro. Então vão ter times de São Paulo, do Mato Grosso, do Sul, e também que são, de fato, os estados que têm o rugby como alguns pontos mais fortes. Então, mesmo assim, não se surpreendam se o resultado das meninas, mesmo nessa primeira participação e com algumas atletas que são novatas, por não praticarem há tanto tempo, até mesmo pela exigência de precisar ser da instituição, que elas voltem com mais um bom resultado. Lembra, a primeira competição que elas fizeram, elas acabaram ficando em 4º lugar, que foi justamente o Nordeste Sevens em Recife, e acabaram se mostrando muito fortes, mesmo com um tempo até reduzido de treino. Então,
Agora, já com uma boa experiência e praticamente já consolidadas aqui no Nordeste, não se surpreendam se o resultado for bem positivo para elas também no circuito universitário de rugby. Horas 21 minutos, bora pro nosso primeiro intervalo aqui no Universitário Esportivo e a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias pra vocês. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lu! Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste. O verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina. Em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste. Aqui na sua FM Universitária 96,7. A tetracampeã mundial Itália deve ser considerada como uma das favoritas para a Copa do Mundo. Desde que Cesare Prandelli assumiu a Azura em 2010, o time chegou à final da Euro 2012 e se classificou para o torneio no Brasil com 2 jogos de antecedência. A equipe tem um retrospecto formidável em mundiais e fama de reservar suas melhores exibições para quando realmente importa. No time, possui alguns dos mais talentosos jogadores, incluindo os meias, Andrea Pirlo e Daniele De Rossi, o atacante Mario Balotelli e o goleiro Gianluigi Buffon. No entanto, permanecem questões sobre a defesa, que tomou muitos gols de cabeça, ao contrário de sua fama de ser extremamente sólida. Houve problemas defensivos contra Dinamarca e Armênia em seus 2 últimos jogos no grupo das eliminatórias. Prandelli também está tentando encontrar um companheiro do ataque estável para Mario Balotelli. Os italianos não têm ninguém em seu plantel que possa ser tão criativo como os ex-ídolos Roberto Baggio, Gianfranco Zola e Alessandro Del Piero. Mas o meia-campista Andrea Pirlo ainda é o nome de destaque da seleção. Ele pode estar lutando pela supremacia em níveis de clubes, como o francês Paul Pogba. Mas Andrea Pirlo é o chefão do meio-campo na Azura. Seus passes preciosos e jogadas de bola parada são cruciais para o ataque da Itália. E sua capacidade de segurar a bola ajuda quando eles precisam defender a vantagem. Se a Itália fizer sucesso na Copa, será impulsionado pelo homem que Marcelo Lippi chamou de o líder silencioso que fala com os pés. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Vamos lá então mudar já, a gente já continua falando de esporte piauiense para vocês, agora de handball, porque hoje a modalidade vai conhecer os seus campeões estaduais. Acontece hoje as finais do Campeonato Piauiense, tanto no masculino quanto no feminino. Bora lá, a disputa feminina acontece às 19h30 entre UFP e GHC. Depois, às 21 horas, teremos a final masculina entre GHCA, que é o time adulto, e o GHCB, que é o time juvenil. E os jogos, claro, acontecem no CT do Juliano Handball Clube, ali um pouquinho escondido no Alto da Ressurreição, mas dá pra chegar, dá pra você também acompanhar essas finais, né, do Rego Monteiro, que prometem, né? Tá aí, movimentação, principalmente essa entre as 2 equipes do GHC, né? Lembrando que os meninos do GHCB, o time juvenil, tá se preparando pro Campeonato Brasileiro na próxima semana, dia 2, os meninos na segunda-feira, os meninos já estão viajando para esse torneio e depois disso volta para Teresina rapidinho
só para seguir para a Turquia e participar do Mundial Escolar, que os meninos também se classificaram vencendo o Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol. E aí agora, uma movimentação enorme nesse mês de junho para esse time juvenil. Se sair daqui com o título, claro, motivação para essa garotada, mas tem que ressaltar. O time adulto do GHCA fez um estrago na primeira parte do torneio aí. Claro, duas equipes fortes e temos que ressaltar que o time GHCA realmente é um pouquinho mais favorito para conquistar esse título. Mesmo assim, né, do Rego Monteiro, pelo que foi visto dentro das quadras, os meninos parece que estão voando e bem empolgados. E claro, esse torneio que serve de preparação já para esse brasileiro, que vai ser, enfim, o termômetro para os atletas que vão buscar esse título escolar lá na Turquia, ou pelo menos melhorar a última colocação do time que ficou em 8º lugar na Croácia no ano de 2012. Então, todos os olhares se voltam para as quadras do handebol, justamente para saber o que esses garotos vão poder fazer lá no Campeonato Brasileiro e também no Mundial Escolar. A gente que continua falando de handebol, porque 2 jogos bastante disputados abriram ontem a 7ª edição do Campeonato Pan-Americano Masculino de Clubes de Handebol. A primeira rodada começou com uma vitória do Colégio VAR da Argentina sobre o Luterano de Valparaíso do Chile por 28-16. Logo depois, os donos da casa do Taubaté fizeram a estreia, contra o Villa Ballester da Argentina, com uma vitória por 37-24. A única equipe que não entrou em quadra foi o Pinheiros, que estreia hoje contra o Villa Ballester da Argentina às 18 horas. Na sequência, ainda hoje às 20 horas, o Taubaté entra em cena novamente, agora contra o Luteranos do Chile. Tá aí bons jogos, na verdade, ontem, e jogos bem movimentados, cheios de erros aí que causaram contra-ataques nas duas partidas, principalmente no jogo do Taubaté, a equipe que errou um pouquinho, pecou aí nos passes aí e acabou sofrendo muitos contra-ataques até conseguir se estabilizar dentro de quadra, começar a fazer gols e finalmente conquistar essa vitória. Lembrando que o Taubaté é o atual campeão desse torneio, tá? Se classifica para o Mundial de Clubes aí, quem vencer, e continua essa boa disputa entre Taubaté e Pinheiros, que são umas das nossas 2 grandes equipes de handebol masculino. E a gente agora vai pro nosso giro do tênis. E a gente começa pelo torneio mais importante que tá acontecendo agora, Roland Garros, Neila. Vamos lá então, o mineiro Marcelo Melo e o israelense Jonathan Erlich avançaram às 8º de final do torneio em Roland Garros. Os dois derrotaram a dupla cabeça de chave 6, formada pelo paquistanês Aizan Kersh e o indiano Orhan Bopanna. O brasileiro e o israelense que superaram os asiáticos por 2-0 com parciais de 6-3 e 6-4. Melo e Erlich jogam o primeiro torneio juntos após o croata Ivan Dodig machucar as costas e não poder atuar com o mineiro. Os dois que enfrentam nas 8º de final os campeões do Australian Open, o polonês Lukas Kubot e o sueco Robert Lindstedt, nona melhor dupla do evento. Lembrando que o Melo e Ivan Dodig foram para essa final do Australian Open, venceram Bruno Soares e Alexander Peia e foram derrotados justamente pelo Lukas Kubot e Robert Lindstedt. Tá aí então Marcelo Melo reencontrando os últimos algozes aí de um torneio que ele chegou pertinho de conquistar o título, era realmente muito favorito. Vamos ver se ele já elimina esses dois e parte para a próxima etapa. E a gente vai então para a divisão juvenil de Roland Garros, porque o Rafael Matos é o único brasileiro presente no qualifying do torneio juvenil. Hoje o atleta estreia na competição qualificatória diante do australiano Blake Mott. Bom, o vencedor desse confronto enfrenta o vencedor da partida entre o norte-americano Denis Upensky e o francês Constantin Kozmin, valendo aí uma das 8 vagas na chave principal do campeonato. Rafael Matos, que vem de uma boa semana no tradicional torneio juvenil disputado em Milão, na Itália, quando chegou às quartas de final do troféu Bonfiglio. O atleta gaúcho entrou na chave principal depois de passar pelo qualifying. Já o paulista Marcelo Zorman entra diretamente na chave principal do torneio de Roland Garros. O Zorman, que sofreu uma lesão na perna direita há cerca de 15 dias em um torneio Filton, um circuito profissional lá na Espanha, voltou a treinar na quarta-feira visando os jogos de Roland Garros
no Grand Slam francês, né? Tá aí o Zorman que voltou a treinar ontem, então, depois da lesão, e tem uma semana não, tem 4 dias para se preparar para a estreia dentro do Roland Garros. Tá aí um desafio enorme aí pro Marcelo Zorman nesse torneio. Na Bélgica, o Orlando Luiz, número 3 do mundo, foi eliminado nas quartas de final do torneio juvenil Grau 1 em pontuação do Astrid Ball em Charleroi. Bom, o gaúcho perdeu por um duplo 6-3 diante do americano Taylor Fritz, número 62 do mundo. Lembrando que ele é campeão do Banana Bowl esse ano e da Copa Gerdau, está se preparando também para estrear no Roland Garros juvenil aí, primeira vez que ele vai participar do torneio e já na segunda-feira ele estreia. E a gente continua falando sobre tênis e também dos nossos atletas, porque buscando sua recuperação após lesão que tirou de vários torneios no início do ano, o Thiago Monteiro venceu mais uma no torneio Future de Bacau, na Romênia. O cearense número 351 do mundo e quinto cabeça de chave superou hoje o tenista local Dragos Ignat por 2-1, parciais de 4-6, 6-2 e 6-3, e enfrenta o tenista da Moldávia, Maxi Dubarenko ou o alemão Andreas Mies. E sem ter boas atuações aí, claro, na Liga Mundial, como a gente estava esperando, a nossa seleção brasileira masculina faz mais um jogo importante hoje, tá? Vai enfrentar a Polônia daqui a pouco, às 14h45 aí, um jogo que é tudo ou nada para a nossa seleção, que foi surpreendida aí em alguns jogos dessa Liga Mundial. E claro, precisando dos resultados aí pra, vamos lá, não doer tanto essa campanha que o Brasil tá fazendo. São 11h33, o nosso boletim esportivo vai ficando por aqui. Na volta do nosso intervalo, as novidades do futebol. Fica com a gente, o Universitário Esportiva volta já. Universitária Esportiva. A Costa Rica, que vai disputar a Copa do Mundo pela 4ª vez, é uma equipe imprevisível, que pode jogar um futebol ágil e ofensivo em um dia bom e parecer totalmente entregue quando lhe falta confiança. Depois de ficar de fora do Mundial de 2010 na África do Sul, os chamados Ticos passearam pelas eliminatórias na CONCACAF. Desta vez, batendo México e Estados Unidos em casa e se classificando com 2 jogos de antecedência. Mas o time joga mal em campo alheio e não conseguiu nenhuma vitória fora de casa na fase classificatória de 6 equipes da CONCACAF, inclusive empatando por 1-1 com a lanterna Jamaica. A seleção atual está mais experiente que a de 2006, com jogadores que atuam na Espanha, Alemanha, Inglaterra, Grécia, Noruega, Dinamarca, Suécia e Estados Unidos. Entre os jogadores de destaque estão Álvaro Saborio, atacante do Real Salt Lake City, artilheiro costarriquenho na campanha classificatória, Brian Ruiz, do Fulham, o jovem atacante Joel Campbell e o goleiro Keylor Navas. Se a Costa Rica conseguir um início que inspire confiança, pode repetir seu desempenho de 1990, quando chegou às 8ª de final. Se não, encara uma 3ª eliminação seguida na fase de grupos, em que enfrentará as fortes seleções de Uruguai, Inglaterra e Itália. Bola na rede. Tá aí então, 11h34, depois de falar um pouquinho aí de Copa do Mundo, de algumas seleções, bora falar de futebol piauiense, porque ontem foi dia decisivo no Sub-19. Primeiro para vocês o material da partida entre Piauí e 4 de julho.
O Lindolfinho foi palco de rodada dupla do Campeonato Piauiense Sub-19. Os 2 jogos validavam a semifinal da competição e já garantiam 2 vagas para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No primeiro confronto, o 4 de julho venceu o Piauí Esporte Clube por 2-1. Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, o camisa 8 do Colorado, Ítalo, abriu o placar para a equipe. O Piauí só reagiu no segundo tempo com gol de Edésio aos 20 minutos. Mas, 15 minutos depois, Edinaldo tratou de virar o jogo e classificar o time de Piripiri na grande final. O técnico Francisco Alencar comentou sobre a campanha e o desempenho da equipe. Realmente foi um feito histórico, né, diante dessa competição, porque nós somos a primeira equipe do estado do interior que conseguiu essa vaga para a Copa Cidade. Essa base é um trabalho que a gente vem fazendo há 3 anos em Piripiri, né? Da periferia, que a gente faz um trabalho para descobrir novos atletas, tanto para colocar no time profissional do 4 de julho, como para... E esse campeonato, a gente entrou por experiência. E a gente foi passando as etapas com muitas dificuldades, e graças a Deus a gente conseguiu um histórico aqui em Teresina, vencer a equipe do Piauí, que é uma equipe muito boa, mas que a gente conseguiu ganhar e graças a Deus conseguimos essa vaga para a Taça Copa de São Paulo. Já o técnico Marcão, que foi campeão no ano passado com a equipe do Piauí, lamentou a derrota e reconheceu o mau desempenho do time. A nossa equipe ontem foi surpreendida, né? Teve abaixo do que a gente esperava. A equipe veio se portando bem nos outros jogos, na fase classificatória, e ontem nos jogos mais importantes a equipe não teve bem. Uma das coisas também que nos prejudicou foi as expulsões, a gente perdeu 2 jogadores, e também a equipe lá do 4 de julho, e surge muito espaço no campo, né? E isso prejudicou a parte tática da gente, né? Acho que o nosso time tem uma qualidade técnica maior, não desmerecendo os jogadores do 4 de julho, e estão de parabéns pelo resultado, mas a nossa equipe tinha que ter uma qualidade técnica, né? E a gente perdeu 2 peças fundamentais do nosso sistema, que a gente vem trabalhando, né? Então isso prejudicou um pouco o rendimento da nossa equipe, mas a equipe em geral teve muito abaixo do que vinha jogando, e isso foi o que nos prejudicou. Com essa vitória, o 4 de julho garantiu sua vaga na Copa São Paulo, que será disputada em 2015. Já nesse domingo, o primeiro jogo da final do Sub-19 acontece às 15h45 em Piripiri, na Arena Itacoatiara, contra a equipe do Comercial. Ananda Mate para o Universitário Esportiva. Então, no primeiro jogo ontem às 18 horas, tivemos aí esse resultado, 4 de julho, que abriu o placar com o Ítalo aí aos 15 minutos. E ainda tivemos essa ampliação aos 35 minutos com o Edinaldo. O Piauí até tentou se aproximar com o Edésio aí ainda no segundo tempo, mas vocês ouviram o Marcão falar. Teve algumas expulsões aí dessa equipe do Piauí. Ele não gostou muito da postura da equipe dentro de campo nessa partida, lamentou a eliminação, mas claro, tá fora então. O Piauí que estava em busca do campeonato, lembrando que no ano passado disputou o Picos, a final venceu por 4-0, ficou garantido aí, foi bem para a Copa São Paulo. Foi bem, mas não foi tão bem lá, mas foi bem para a Copa São Paulo. Esse ano, próximo ano na verdade, não vai dar para o Piauí estar nessa copinha. E tá aí então, o primeiro classificado ontem foi a equipe do 4 de julho. Chegou com status, no entanto, de campeão para defender o título, no entanto, não conseguiu fazer dentro de campo aquilo que se esperou, visto o time que foi montado no ano passado, com diversos jogadores que subiram até para a equipe principal, que disputou inclusive a Copa Piauí, que deu um gás a mais para que alguns desses jogadores fossem puxados para o time principal, que foi o caso do Dalton, foi o caso do Silas, o caso do Denis. Denis e o Silas, 2 jogadores utilizados na final do Campeonato Piauiense desse ano. E que é algo que também se ressalta, que foi uma base que deu certo, mas que esse ano ficou apagada pela base que veio sendo trabalhada no interior do estado, que muita gente ficou um pouco desatenta. A gente também ressalta a base que foi trabalhada na equipe do Picos. Infelizmente, também não conseguiu ir muito longe, mas mesmo assim apresentou alguns jogadores de um bom potencial técnico e tático dentro de campo, que conseguiam realmente obedecer aquilo que o Ferrinho Cearense queria, e foi um destaque positivo esse Campeonato Piauiense Sub-19. Para você que não acompanhou,
na próxima oportunidade ou nessa final, não desperdice essa chance. Lembrando que já no começo da temporada, falando dessa base do Piauí, o Marcão falou que a qualidade dessa equipe não era a mesma qualidade da equipe que ele teve no ano passado, que mandou muito bem. Praticamente todos os jogos do ano passado, a equipe do Piauí goleou na primeira fase e foi bem. Aí, na final, nos jogos da final também. E ressaltando que nesse time aí tinha 2 jogadores que eram também da equipe principal do Piauí, que era o Denis e o Dité. Faziam parte das 2 equipes, Sub-19 principal do Campeonato Piauiense, claro, sendo mais aproveitados na equipe Sub-19. Os 2 também atuaram no ano passado com essa equipe que foi campeã em 2013, mas esse ano os meninos não conseguiram levar, então Piauí Esporte Clube vai ficar parado de vez aí até depois da Copa do Mundo. Mas deixando aí, falamos que o 4 de julho foi classificado. No outro jogo para vocês agora, Comercial e River, como é que foi essa partida? A segunda partida da semifinal do Campeonato Piauiense Sub-19 aconteceu entre as equipes do River Atlético Clube e do Comercial. O jogo terminou em 2-2, mas como o time de Campo Maior jogava pelo empate por conta de ter a melhor campanha dentro da competição, o time acabou conquistando a vaga na Copa São Paulo e a vaga na final do Sub-19. Já a equipe do River, que demonstrou uma irregularidade durante toda a competição, não conseguiu reverter o favoritismo e acabou empatando o jogo. O técnico José Ronaib comenta sobre os erros dos meninos dentro de campo. O jogo foi 2-2, né? Normalmente a gente ia começar a jogar pelo empate. Então, foi o primeiro tempo, o time fez só um gol e depois recuou, deixou começar a gostar do jogo. O segundo tempo começou a virar, deu as falhas. Teve a oportunidade de ter um empate e no final do jogo teve a oportunidade de fazer um gol e a gente perdeu. Mas aí começa a merecer, o jogo melhor. A equipe do Comercial conseguiu a classificação adiantada para a semifinal ainda na penúltima rodada. Uma campanha a ser bastante comemorada pelo técnico Brinquedo, que lembra o período de 2 anos em que o time estava parado. Nós vem trabalhando desde o começo, pensando nesse objetivo. Nós estávamos em 3 fases. O nosso pensamento, o primeiro pensamento era classificar entre os 4, conseguimos. Segundo objetivo era passar na semifinal, conseguimos ontem. E agora temos o terceiro objetivo, que é o mais importante, que é o título. O menino tão focado naquilo que eles querem, aqui só assim a gente curou um trabalho de intensidade que a gente fez, com seriedade, com a verdade, com tudo, e conseguimos o que a gente queria. Em título inédito, já que o comercial estava desativado há quase 2 anos, E voltou com o seu cartão de base, voltou bem, mostrando que o comercial é forte. E agora, como eu falei, conseguir o título para dar um feito inédito para a cidade de Campo Maior. Mas apesar do resultado e de ser o favorito nos 2 jogos da final, o técnico não deixa de se preocupar com seu adversário, o 4 de julho, que na última partida das semifinais aplicou um 4-0 em cima da badalada equipe de Campo Maior. Agora temos mais um compromisso, 4 de julho, jogo difícil, os 2 ficaram com méritos, ou seja, a melhor equipe do Campo Maior, que são as 2 melhores do campeonato, e agora é partir para Piripiri no domingo, para que num jogo decisivo de volta em Campo Maior a gente consiga o título. A primeira final do Sub-19 acontece nesse domingo às 15h45 na Arena Itacoatiara, em Piripiri. O segundo jogo será no Deus Deste de Melo. Ananda Amate para a Universitária Esportiva. Então, Comercial também, o jogo terminou empatado, tá 2-2, mas vocês acompanharam a campanha do Comercial, né? Só perdeu um jogo. Foi o último jogo do grupo justamente contra 4 de julho. 4-0 pro 4 de julho nessa partida. Já fica aí um alerta da preliminar dessa final entre Comercial e 4 de julho, as 2 equipes do mesmo grupo. E também a gente ressalta o saldo de gols do 4 de julho. A equipe terminou com um saldo de gols de 17 gols. Então, tá aí, 4 de julho vai com tudo, mas sem ressaltar que Comercial também com o Brinquedo, esse ano voltando à categoria de base, mandou muito bem aí nesse torneio, conquistou 15 pontos, foi a equipe que teve o melhor aproveitamento dentro dessa competição, foi a equipe do Bodão. Então tá aí, Neila do Rego Monteiro, mais uma, o Sub-19, levando, na verdade, aquela máxima que estava sendo no Campeonato Piauiense Profissional, dos times do interior disputarem as finais. O pessoal acabou desbancando as equipes da capital e pode vir aí uma categoria bem forte para o próximo ano também já começar a alimentar esses times principais. A gente relembra
que o Ítalo Pica-Pau, que estava no time principal do 4 de julho desde a temporada passada, veio justamente também daí do Sub-19, que também foi forte, mas não tão atuante. E agora a gente está tendo uma boa geração vindo do interior, tanto de Campo Maior, que pelo menos o Sub-19 está sendo a maior alegria lá dos torcedores, já que a situação dos times profissionais ainda não estão definidas. E, claro, o pessoal do 4 de julho que conseguiu aí fazer um segundo turno muito bem e está fazendo um campeonato Sub-19 também muito bom, chegando a mais uma final, Neila. Tá aí, então, Comercial e 4 de julho, primeiro jogo no domingo, todo mundo convidado para essa partida. Lembrando, Comercial e 4 de julho já estão classificados para a Copa São Paulo Júnior de Futebol 2015 em janeiro. Vão ser duas equipes do interior representando o Piauí, claro, tentando uma boa campanha nesse torneio. Sub-19 para vocês, definindo o Sub-19, a gente volta a falar de time principal, na verdade. Vamos voltar a falar um pouquinho do Piauí, que foi um dos finalistas aí do campeonato, participou dessa final no domingo contra o River, acabou perdendo, terminando com o vice-campeonato, e a gente fala de dois personagens dessa partida, Rafael Negão e Fabiano. No último jogo da final do campeonato piauiense, o Piauí sofreu com a lesão de alguns jogadores. Ainda no primeiro jogo, Rafael Negão saiu sentindo lesão antes que a partida terminasse. E junto com o atacante Fabiano, eles viraram dúvida durante a semana que antecedeu a grande final. Fabiano disse que mesmo assim estava 100% em campo e deu o seu melhor. O atacante também falou que a lesão só era sentida quando havia choque com outro jogador. Era só um momento que o chute deles pegava no local onde estava lesionado, machucado. Aí passava uns 5 minutos doendo, porque ainda estava inchado, inflamado um pouco por dentro. Mas aí depois que os cantos esquentavam de novo, passava a dor e dava para dar o 100% de novo. Já o zagueiro Rafael Negão falou que conseguiu aguentar a dor. Mas como a comissão técnica já sabia da lesão, a substituição no segundo tempo para a entrada de Adrianinho já estava prevista. Apesar de tudo, o zagueiro lamenta o fato de não ter jogado melhor. Dói sim, muito. Consegui dar meu máximo. Sei que eu poderia ter dado mais, mas felizmente minha contusão não deu para me dar meu máximo, mas tentei ajudar minha equipe da melhor maneira possível. Agora, os dois jogadores vão repousar e têm suas carreiras ainda a ser definidas. Ruth Damares para a Universitária Esportiva. Então, os dois jogadores, né, que foram alguns dos jogadores do Piauí que estavam lesionados, mesmo assim entraram em campo e fizeram parte desse jogo, segundo jogo da final. Rafael Negão realmente uma lesão mais preocupante do que o Fabiano e outros jogadores da equipe do Piauí que também estavam ruins. Conseguiu aguentar o primeiro tempo, mas já era planejado aí essa saída dele para a entrada do Adrianinho aí, fazer funcionar um pouquinho mais e tirar um jogador um pouco mais de defesa. Aí o Rafael Negão agora tempo livre para se recuperar, assim como o Fabiano, que estava com essa lesão, estava incomodando muito, mas seria complicado pro Moroni deixar de lado o Fabiano nessa partida, já que já tinham perdido o Rafael Freitas e não teria outro jogador que pudesse substituir nenhum nem outro. E a gente vai então, faltando 10 minutinhos pro final do programa, para um rápido intervalo. Na volta às notícias também do que tá acontecendo na seleção brasileira. A gente tá a poucos dias da Copa do Mundo. Você vai acompanhar, claro, também aqui no Universitário Esportivo. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7.
Deu na Copa. Fatos e curiosidades sobre o Mundial. A mera presença do Uruguai na Copa do Mundo do Brasil é suficiente para dar calafrio nos torcedores brasileiros, devido à marca ainda latente causada pela mais célebre derrota do Brasil no final do Mundial de 1950, quando os uruguaios venceram por 2-1 no chamado Maracanaço. A façanha de ter vencido a partida no Maracanã, quando o empate teria sido bastante para o Brasil levar a taça de campeão, segundo as regras da época, deve inspirar a atual equipe do técnico Oscar Tabares a se recuperar como de costume, em especial no familiar solo sul-americano. Pesa sempre o fato que as duas Copas vencidas por eles foram jogadas na América do Sul. A competição inaugural em 1930 aconteceu no Uruguai, seguida 20 anos depois pela vitória no Brasil. Em estilo, o time é essencialmente o mesmo que chegou às semifinais há 4 anos, com jogadores como Christian Cebolla Rodrigues, atuando mais à frente nas jogadas de ataque, junto com Diego Forlán e atrás de Luis Soares e Edinson Cavani. Rodrigues teve um incentivo a mais em perseguir a classificação para a Copa do Mundo, pois ficou de fora na África do Sul em 2010, quando uma suspensão de 4 partidas obtida nas eliminatórias significaria a sua ausência nos 2 primeiros jogos, e Tabares julgou melhor não convocar. A defesa é praticamente a mesma, e os mesmos 3 meias estarão disponíveis, a começar por Egídio Arevalo. Uma nova geração vem representada pelos atacantes Gaston Ramírez e Christian Stuani, enquanto Nicolas Lodeiro, amadurecido no último ciclo de 4 anos, traz talento ao meio-campo. E o que dizer de Luis Soares? Um dos maiores goleadores do mundo, Soares ganhou reputação nos mais altos níveis do esporte, apesar de seus problemas de comportamento em campo, especialmente como titular do Liverpool, na Inglaterra. Ele é extremamente respeitado, tanto por companheiros de equipe como adversários, devido à sua capacidade de marcar qualquer tipo de gol, ao mesmo tempo em que cria oportunidade para os outros, o que levou o Liverpool a disputar o título do campeonato inglês na atual temporada. Além disso, Soares foi o artilheiro nas eliminatórias da América do Sul, com 11 gols, um a mais que Lionel Messi em 14 jogos em que atuou dos 16 disputados. É o maior goleador da história da seleção uruguaia, com 39 gols, 3 a mais que Diego Forlán. Bola na rede. Tá aí então mais uma seleção pra vocês aqui, são 11h52 pra fechar nosso assunto de hoje, futebol piauiense. A gente traz pra vocês então mais um material especial de mais um personagem desse campeonato, dessa final, o zagueiro Gabriel do River. O River Atlético Clube conseguiu no último domingo faturar mais um título piauiense. Uma equipe que contou com jogadores rodados pelo futebol brasileiro como Esquerdinho e Amarildo, também foi composta por jogadores novos e promissores, como é o caso do zagueiro Gabriel. Com 21 anos de idade, é a primeira vez que o jogador ganha um título como profissional. Ele que foi revelado pelo clube do Remo em 2009, quando fazia parte das categorias de base, disputando jogos com a equipe do Sub-17. No ano passado, o jogador teve chance na equipe principal do Leão Azul e logo em seguida foi contratado para atuar no tricolor piauiense. Percurso difícil, primeiro turno o time estava desacreditado com a derrota, com tantos empates. Com a chegada do professor Josué, excelente profissional, mudou totalmente a cara do time, pegou moral, pegou confiança, embalou, várias vitórias até chegar aqui nesse título. Estou muito emocionado, meu primeiro título como profissional, mas já classificamos o River para vários campeonatos, eu creio que vem muito mais título aí pela frente. No campeonato piauiense, o zagueiro esteve em campo em 12 partidas. Para ele, a chegada do técnico Josué Teixeira foi fundamental na busca da equipe pelo título e também pelo seu retorno à equipe titular. Fundamental. Excelente profissional, mudou totalmente a cara da equipe e o mérito também é dele. A equipe não vinha de bons resultados, a troca foi normal, assim como deu certo, podia dar errado, mas graças a Deus que deu certo. O professor José foi feliz nas substituições e chegamos aqui no título. Matéria de Anando Amati, Neila do Rego Monteiro, para Universitária Esportiva. Tá, então o Gabriel, que só tem 21 anos de idade, no começo da temporada foi titular com essa equipe do River nas 4 primeiras rodadas, acabou perdendo o posto aí com a mudança do técnico Ivaí, colocou Igor e Bruno Lopes aí nessa zaga, e com a volta
do Josué Teixeira teve a oportunidade de voltar para a titularidade da equipe e ajudar o River. Lembrando que ele foi responsável pelo gol, aí o primeiro gol da final do turno para classificar a equipe e tantos outros momentos também. Gabriel, que além do Remo, passou uma temporada também no Coritiba e no Sport, aí depois voltou para a equipe ainda na categoria de base, voltou para a equipe de lá, assim que foi para a equipe profissional, que ele era da base, veio direto para Teresina para vestir a camisa do River e aí conquistou o seu primeiro título como jogador profissional. E para dizer que não falamos das flores, vamos então à rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira tivemos a disputa da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que permanece sendo liderado pelo Cruzeiro. 0-0 foi o placar de Sport e Grêmio na Ilha do Retiro. O Palmeiras perdeu em Presidente Prudente para o Botafogo, num jogo recheado de polêmicas. Ao final do primeiro tempo, Emerson Sheik acusou Lúcio, zagueiro do Palmeiras, de tê-lo chamado de gay. Com ele é normal, né? Considerado no meio da galera mau caráter, desleal, todo mundo sabe disso. Para ele deve ser normal jogar assim. Eu acho que isso serve muito para quem tem a sua opção sexual bem definida, né? Ele é além do caráter também duvidoso, conhecido assim pelos atletas, é um cara que não é preconceituoso, né? Para quem é gay, ele discrimina assiduamente. Ele me chamou de gay como se fosse um monstro. No final da partida, Lúcio respondeu. É só ver as notícias aí, né? Que às vezes eu vejo publicando sobre contrabando, né? Sai publicamente aí várias outras coisas que eu poderia entrar em questão, mas não é do meu caráter. Eu prefiro manter o meu nível. Não foi à toa que eu fiquei muito tempo na seleção na Europa, né? Então é só se comparar um caráter com o outro, ver o histórico dele. O Criciúma bateu o Coritiba no Heriberto Russi por 1-0. O Inter passou fácil pela Chapecoense, 2-0. 0-0 foi o placar de Goiás e Vitória no Serra Dourada. O Corinthians bateu o Cruzeiro depois da falha do goleiro Fábio, 1-0 no Canindé. O Atlético Paranaense ficou num empate com o São Paulo em 2-2. O Atlético passou pelo Fluminense, 2-0. Nesta quinta-feira, 2 partidas encerram a 8ª rodada, penúltima antes da paralisação para a Copa do Mundo. O Flamengo encara no Morumbi o Figueirense e o Bahia recebe em Feira de Santana o Santos. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboril. Tá aí então, rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro perdeu, mas continua na liderança, tá? Mas aí o Corinthians aproximou mesmo a quantidade, 1 ponto atrás, na verdade, na 3ª colocação pra vocês. E não vai dar tempo da gente passar a tabela, claro, porque tem muito mais informações ainda pra gente passar. Lembrando que hoje ainda tem 2 jogos fechando essa rodada. Às 19h30 temos Flamengo e Figueirense. E às 21 horas, Bahia e Santos, fechando aí a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. Tá aí, então, pra vocês, esse foi o nosso programa de hoje. Obrigada pela companhia de vocês. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com muito material especial sobre o esporte local e esporte nacional. Exatamente. O programa ficou com tempo curto, não deu pra gente passar as notícias da seleção brasileira, mas você vai acompanhando aqui no Universitário Esportiva tudo que tá acontecendo com as seleções que já estão chegando pro Mundial do Brasil de 2014, claro, as últimas informações também da movimentação do futebol piauiense, que deu uma pausa, mas não está totalmente parado. Nós ainda temos muitas coisas, muitas indefinições, claro, também para a Copa Piauí, que acontece após a Copa do Mundo. Mas amanhã, às 11 horas, estaremos de volta aqui na 96,7. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação. FM Universitária 96,7. Música para todo bom gosto. Programa Gira Poesia. Produções culturais, debates e entrevistas com quem faz a arte circular pela cidade. E muita música.
Venha com permissão, expressão e coletividade curtir essa viagem junto com a gente. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, sua FM universitária será invadida por muita poesia, rebeldia e arte. Reprise aos domingos às 6:30 da tarde, aqui na sua FM universitária. Anvisa discute o uso de substância derivada da maconha. Panorama de atenção ao parto vai ser divulgado hoje. Mais da metade das obras do PAC Saneamento estão inadequadas. Emissão de passaporte pela Casa da Moeda deve ser normalizada em até 7 dias. Motoristas de Fortaleza cruzam os braços por mais segurança. Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional. Boa tarde. Um panorama sobre a situação dos partos no país será divulgado daqui a pouco. Vamos saber os detalhes com Cíntia Cruz, direto do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde e a Fiocruz divulgam no início da tarde de hoje, aqui no Rio de Janeiro, os resultados da primeira pesquisa com um panorama nacional da situação de atenção ao parto e nascimento no país.